Glória a Deus, irmãos, boa noite. A paz do Senhor, amém? Amém. Que bom ter você aqui conosco. Que bom estarmos juntos pela voz do Senhor. Eu fico muito feliz. Eu não sei você, mas eu crio muita expectativa para estar aqui domingo. Sou muito rato de igreja mesmo. Gosto muito de estar com meus irmãos. Gosto muito de estar com a comunidade do Vão Senhor. Gosto de estar com a igreja. Isso me ajuda muito, me fortalece. Eu gosto de ver os rostos. Gosto muito. E eu crio muita expectativa para estar aqui com os irmãos. Meu coração se enche de alegria quando eu vejo os rostinhos de cada um e poder abraçar. Isso me ajuda na minha semana, na segunda até o próximo domingo. Saber que eu tenho meus irmãos contando em oração, guerreando comigo, trocando as ideias, os problemas, as alegrias. Isso é bom demais. E se você não tem isso, eu te convido a fazer parte dessa igreja, fazer parte de uma comunidade, na verdade. Faz muito bem isso para todos nós. E isso que o Senhor deseja da sua igreja. Então, espero que você que nos visita esteja bem também, seja bem-vindo. Amém, gente? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa série de pregações. Se não me engano, hoje é a 5ª pregação nos sermões da carta de Tiago à sua igreja. E o tema da nossa série de pregação é uma fé viva. Se você ainda não está por dentro da série, não tem acompanhado, não está aqui, ela está no YouTube, você pode acompanhar. Nós estamos seguindo a sequência da carta de Tiago. E hoje nós vamos ler a carta de Tiago, no capítulo 2. E o tema da pregação de hoje é uma fé viva e operante. Uma fé viva e operante. A pregação de hoje, na verdade, é o tema central da carta de Tiago. Tiago está vindo, criando uma linha de pensamento, e ele está avançando na sua linha de pensamento, aquilo que ele está fazendo, amadurecendo os seus argumentos na sua carta. E quando nós chegamos nesse texto, que nós vamos ler daqui a pouquinho, nós estamos na centralidade daquilo que Tiago está querendo ensinar à sua igreja. Daquilo que Tiago quer ensinar para aquele povo que está ali dialogando com ele. E ele vai falar sobre uma fé viva. Nós estamos ouvindo falar sobre fé, sobre vários pontos, mas hoje é uma fé viva e operante, uma fé viva com ações. E eu já quero iniciar essa pregação com uma pergunta para você. Será que a fé que nós dizemos que nós temos, ela é uma fé prática? Ela é uma fé que é operante? Ela é uma fé visível aos olhos? Ela é uma fé que tem ações? Eu queria de verdade que você pensasse nessa pergunta. Não estou falando de uma fé, a fé da igreja do Calvário, comunidade, é a sua fé. A sua fé, como ela é? Aquilo que você acredita, ela pode ser visível? Ela pode ser demonstrada? É nesse tipo de pergunta que nós iremos hoje mergulhar na palavra de Deus, no capítulo 2. O que a fé tem produzido em nós? O que a sua fé tem produzido em você? Porque todo mundo diz que tem fé, né? Fé na fé. As pessoas falam isso. Eu tenho fé na fé, fé no universo. Joga para o universo que o universo traz de volta. Nós temos jargões que são falados. Fé em quê? Eu tenho fé em Deus. Fé em Deus, DJ, amém? É isso. Tem um monte de frases de música e a gente fala de fé, a gente coloca fé na camisa, fé com desenho de cruz. E a gente tem muita fé, e são palavras, a gente confunde fé com muitas palavras positivas, na verdade. Mas porque a fé está muito no nosso linguajar, está muito no meio de nós. Mas para nós, essa fé, ela é só fé e ela é suficiente? É sobre isso que nós precisamos pensar hoje. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no texto de Tiago, carta de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 26. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir aí, ou acompanhar na projeção. Ou se você vai para lá também ver um irmão que está sem Bíblia, você pode compartilhar a palavra dele, isso daí é muito legal. Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma
a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer em que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as suas ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como nas Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Vejam que fomos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. E é isso, gente. Essa carta de Tiago, ela traz algumas aparentes contradições. Aparentes contradições. Porque, afinal de contas, nós aprendemos que nós somos salvos pela fé. Se nós olharmos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí vem Tiago, num texto consideravelmente grande, argumentando que não somos salvos pelas obras. Parece que ele está contradizendo o que Paulo está ensinando para a gente. O que nós olhamos em Romanos, em Efésios. E por que a aparente contradição? Porque a Bíblia não se contradiz. É isso que nós vamos ver. É a aparente contradição. Na verdade, Paulo e Tiago não estão falando coisas opostas. O que eles estão falando são para públicos diferentes. Paulo está falando para aqueles que acreditam que podem se salvar, podem ser salvos para aquilo que eles fazem, por ações das mãos, por obras. E Paulo fala, não, é pela fé. E aí vem Tiago com um público que acredita que basta eu ter fé, que eu estou bem, estou salvo. Eu não preciso fazer coisas de nada. Eu proclamo o nome de Jesus e acredito nisso. Tiago fala que não. Só que nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Voltando nos versículos, versículo 14. E aí você pode acompanhar que nós vamos ler versículo por versículo e ver que de maneira simples isso pode ser resolvido, essa aparente contradição. Amém? Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Tiago aqui, ele está falando de uma fé, ele está falando que não é uma fé genuína. Ele está apontando, o que adianta, meus irmãos, vocês falarem que tem fé, mas não demonstram com ações? Falarem que tem fé, gente, todo mundo fala qualquer coisa. Eu posso dizer que tem fé. Tiago está argumentando aqui do que as pessoas estão dizendo, não é uma fé genuína que está apontando. As pessoas dizem que tem fé. Se essa fé que vocês dizem que tem, ela pode ser comprovada? Se ela não pode ser comprovada, essa fé está dizendo, ela é morta. Essa fé não pode salvá-los. Lembrando que essa salvação aqui de Tiago está apontando para uma salvação final do julgamento, de quando Cristo voltar. Então ele começa lançando uma pergunta, dizendo, gente, do que adianta vocês dizerem que tem fé, se não pode ser demonstrada? Dizer é muito fácil. As pessoas estavam dizendo que tinham fé. Eu tenho fé, declaravam. Mas essa fé pode ser demonstrada? É isso que ele está argumentando. Ele está perguntando isso. Essa fé ela pode ser demonstrada em ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Tiago está lançando uma pergunta para um grupo de pessoas. No versículo 15, ele fala, se um irmão ou uma irmã necessitar de alimentos ou de roupa,
e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia, aqueçam-se e comam bem, mas não lhe derem alimentos nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Tiago agora, ele inicia no versículo 14 com um questionamento. No versículo 15 em diante, ele lança um exemplo prático. Olha o que ele diz. Se um irmão ou uma irmã, ele não está dizendo uma pessoa aleatória. Tiago não está dizendo uma pessoa que chegou no meio de nós aqui necessitando de alguma coisa. Ele está apontando, se um irmão ou uma irmã, pensa você aqui agora, um irmão ou uma irmã chegar no meio de vocês e falar, necessitado de roupa e comida. Aí vocês falam assim, ora para a pessoa, ora irmão, Deus abençoe, vai com Deus. E ó, se alimenta, hein? Se alimenta e está muito frio, se aqueça. Deus abençoe, tá? Ele fala, o que isso ajuda? Esse tipo de atitude, o que está ajudando, irmão? Falar que tem obras, que tem fé é muito fácil. Mas como isso pode ser demonstrado se quando a necessidade bate a sua porta, você faz coisas ao contrário? Você não se move. Lembrando que o contexto de Tiago aqui, que ele está trazendo desde o capítulo 1, é uma realidade de pobreza, uma realidade de pessoas ricas e pobres, de escravidão. Então ele está falando de contextos onde tocava a realidade daquelas pessoas que estavam diante dele, aquele diálogo. Ele trouxe uma realidade de pessoas que realmente estavam necessitadas de comida e de alimentos, e as pessoas friamente mandavam a pessoa ir para casa. Eu queria que você pensasse nisso na sua realidade, se colocando no lugar. Quando a nossa fé é morta, até as oportunidades que aparecem, nós não enxergamos. Se a fé que nós temos é uma fé morta, as coisas vão chegar diante de nós, vão bater nossa porta, mas a gente não tem a capacidade de enxergar a necessidade. E nós achamos que às vezes uma simples oração você fez muito pela pessoa. A oração tem poder? Tem poder. Nós não estamos falando somente de oração e de fé, nós estamos falando de obras, de ações. E é sobre isso que Tiago está exortando a igreja aqui. No versículo 18, diz assim, mas alguém pode argumentar. Olha só, alguém chega e fala assim, ó, eu posso argumentar uma coisa aqui com vocês? Uns têm fé, outros têm obras. É como se dissesse, olha só, eu tenho fé, você tem obras, tá tudo bem. Uns têm fé, outros têm obras. Aí Tiago fala, mostra-me a sua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Tiago aqui ele está criando um diálogo imaginário entre pessoas, como se alguém chegasse para ele e falasse assim, ó, tudo bem, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha fé, você tem as obras. Então tudo bem. Tiago ele contrapõe e fala assim, ó, olha só querido, me mostra a sua fé sem as obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Isso não é óbvio? Não é claro que falar que tem fé é muito fácil? Falar, argumentar, conversar sobre isso é muito fácil. Mas como isso pode ser comprovado? O que Tiago está nos ensinando é que a comprovação de uma fé é por meio de boas obras. É por meio de ações. É por isso que não é possível você falar que tem fé e demonstrar somente pelas palavras. Isso precisa ser demonstrado em ações, em práticas. É isso que o Tiago está argumentando. Por isso que o Tiago fala, eu pelas minhas obras te mostrarei minha fé. Porque assim, você vendo o que eu estou fazendo, ele tem fé. Ele tem fé em algo. É isso que o Tiago está argumentando. E lembrando que mostrar aqui, mostra, prova-me. Ele está pedindo uma prova. Me prova que você tem fé. E aí? Tá bom, não quer mostrar por obras não? Me prova. Como é que você vai provar? Essa que é a realidade do diálogo ali, do diálogo entre Tiago e a pessoa que ele está criando ali, diante do discurso dele. Fé sem obras não tem como ser comprovada, isso é um fato. Fé sem prática não existe. É isso que o Tiago está falando aqui. No versículo 19... Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. O que Tiago nesse momento está acusando ali é uma crença. Tiago está acusando uma crença, uma ortodoxia correta não é suficiente. Ele está dizendo, olha só,
a sua crença, a sua ortodoxia correta, ela não é suficiente. É necessário obedecer. Ter pensamentos corretos sobre Deus não é suficiente. É preciso prática. O que ele está trazendo para aquele povo ali, para aqueles que estão ouvindo ou lendo a sua carta na realidade, é que não adianta você ter muito conhecimento sobre Deus, você estudar, você falar muito, ter conhecimento, bom comportamento, se isso não for demonstrado em práticas, se isso não tiver obras, não tem como. Não tem como falar muito de Deus somente e achar que isso é suficiente. Um bom comportamento, uma postura correta, pensamentos altíssimos sobre Deus, uma boa teologia provavelmente, mas se você só tem teologia, você só tem estudo acadêmico, e isso não te levar para obras e para ações práticas, a sua fé é morta. A sua fé é morta. Não adianta. Versículo 20, ele fala: quanto insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que no nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. E aqui nós entramos mais uma vez em uma aparente contradição. Parece que Tiago está falando outra coisa aqui. Porque afinal de contas, nós aprendemos lá em Romanos capítulo 4, que Abraão foi justificado pela fé. Romanos capítulo 4 diz que Abraão foi justificado pela fé. Ora, quando ele traz esse argumento de Abraão, falando sobre Isaque, lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, diz que Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo, antes mesmo do sacrifício de Isaque. Sacrifício não, né? Não possível sacrifício, não aconteceu. Mas ele obedeceu a Deus, isso foi o ponto. Por isso foi considerado justo. E aí, como é que nós resolvemos essa aparente contradição entre Tiago e Paulo? Tiago está falando sobre uma declaração de justiça. Tiago está falando sobre uma declaração de justiça. E quando Paulo trata como uma transferência do reino do mal. Enquanto Tiago fala sobre declaração de justiça, Paulo está falando sobre uma transferência do reino do mal, ou uma nova aliança com Deus. São pontos de se tratar diferentes, mas que não se contradizem. Tiago está dizendo que a declaração de Abraão foi demonstrada na prática. Percebem? A declaração de Abraão, aquilo que ele falava, que ele foi justificado, foi pela prática do que ele fez. Não era só um discurso. Não era só uma falácia. A fé que Deus nos dá faz com que a gente se mova. Abraão creu em Deus, por isso ele obedeceu ao Senhor. Isso a gente precisa ter bastante atenção, queridos, porque isso é um texto muito usado para muita heresia, de que a salvação é pelas obras. E o que eu quero deixar bem claro aqui, nós não podemos sair daqui essa noite com essa dúvida, é de que salvação não é pelo aquilo que nós fazemos. Você e eu não podemos fazer nada para nos salvarmos. A palavra de Deus diz que nossas melhores obras são como trapo de imundície diante do Senhor. Então não seja enredado por uma heresia, por uma mentira. Tiago está sendo claro aqui conosco. A salvação é por fé, mas a fé precisa ser comprovada por obras. O ponto central do Tiago aqui é que você pode declarar que tem fé, mas isso precisa vir acompanhado com obras, com boas ações. Versículo 24. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Isso aqui parece mais uma contradição.
Mas o que Tiago está mostrando é que a pessoa é declarada, ou a pessoa mostra ao mundo por meio das obras, e não somente falando que tem fé. É isso que o Tiago está falando. Ela mostra ao mundo por meio das suas ações, e não somente verbalizando. O mundo vai olhar para a igreja e ver a sua fé pelas suas ações. A fé vai ser demonstrada por você, pelo que você faz. Ela precisa ser uma fé operante, uma fé que te leva a se mover. Versículo 25. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. E agora ele dá mais um exemplo. Ele começou falando de Abraão, e agora ele dá um exemplo da prostituta Raabe. Raabe, quando os espias vão até ela, ela diz: olha, o Deus de vocês tem feito maravilhas. Nós estamos morrendo de medo dele. Ela creu em Deus. Mas como é que ela demonstrou isso? Ela acolheu aqueles homens, aqueles espias, e essa foi uma fé prática demonstrada. Ela declara: olha só, eu creio em Deus, eu creio em Deus de Israel. Então ela age de acordo com a vontade do Senhor. Ela esconde aqueles homens e eles são salvos, porque Raabe creu em Deus, mas somente não verbalizou somente. Ela teve uma ação diante daquilo. O último versículo 26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. O que Tiago está dizendo é que quando temos fé, naturalmente as obras precisam vir juntas. Estão totalmente unidas. Não existe uma coisa sem a outra. Naturalmente elas são unidas. Naturalmente elas vêm juntas. O que seria então? Você pode se perguntar, ela está falando de obras. Tiago está falando de obras, você está falando de obras, sobre ações. Mas o que seriam essas ações? O que seriam essas obras que Tiago está falando? Toda ação que envolva obediência a Deus. Eu estou trazendo argumentos aqui de Tiago em relação às obras. Respondendo essa pergunta, o que seriam essas obras? Toda ação que envolva obediência a Deus. Santidade e amor pelos necessitados e as pessoas. Perdoar quem ofende. Promover a paz em conflitos, sendo conciliador. Exercitar a paciência com pessoas difíceis. Quando estão aqui no pequeno grupo? Nós estamos aprendendo sobre isso. Uma boa oportunidade para você ter boas obras. É exercer paciência com as pessoas difíceis. Ser fiel a Deus, à família, aos compromissos que você tem, que você assume. Responder com mansidão diante de ofensas e provocações. Que coisa difícil, né? A palavra de Deus diz que a palavra branda apazigua o furor. Você consegue, diante de uma discussão, ou sendo ofendido, sendo provocado, você se calar? Ou, melhor, dar uma palavra branda? Isso é uma fé. Isso é uma obra. Isso é algo operante diante da fé que você tem. Você não tem fé? Essas são ações práticas que nós podemos ter. Controlar impulsos, evitando palavras ou atitudes que ferem. Ser generoso, ajudando financeiramente ou com tempo e recursos quem precisa disso. Mais exemplos aqui. Demonstrar gratidão a Deus e às pessoas em todas as circunstâncias. Você é uma pessoa grata ao Senhor? A sua fé tem te movido a ser grato? Ou você é aquela pessoa que vive murmurando e reclamando? Diz que é cristão, diz que tem fé, mas você não agradece ao Senhor pelo pão que está na mesa? Você não agradece ao Senhor por morar num bairro ou ter um trabalho tranquilo? Você não agradece ao Senhor pela comunidade que você tem? Você não agradece ao Senhor porque você tem saúde? Você vive murmurando porque você vive esperando algo que Deus não te deu, talvez. É fácil declarar que você tem fé, é fácil dizer que tem fé, mas você é uma pessoa ingrata, vive reclamando,
Que coisa terrível quando chega o cristão no trabalho. O cristão chegou. É o cara mais problemático, o cara que não paga o que deve. É o cara que faz fofoca. É a mulher que faz fofoca. Parece que as suas ações estão contrárias à fé que você declara. E aí? É necessário nós pensarmos sobre isso hoje. Mais uma ação. Servir com zelo na igreja e na obra de Deus. Meus irmãos, esta carta de Tiago é um convite para nós. É tempo de reavaliarmos nossa fé e ver se já não é uma fé morta. Eu dei alguns exemplos aqui de uma ação ou de boas obras que nós podemos ter. E é necessário que você agora faça uma autoavaliação, se reavalie se a sua fé é contrária, ou se a sua fé não está morta já. Com certeza Deus está colocando diante de você, diante da sua realidade, no dia a dia, coisas e necessidades de pessoas que aonde você vê, mas você está tão morto que isso passa diante dos seus olhos facilmente. Você entrou numa rotina, uma batida tão grande de uma vida religiosa, onde você lê a Bíblia muito bem, você ora, você vem aos cultos, você cumpre os seus rituais certinhos, mas quando você vê a necessidade do outro, aquilo já esfriou no seu coração há muito tempo, o amor já se esfriou e a sua fé está morta. O que Tiago está exortando aquela igreja com a carta, ele está nos exortando hoje e nos chamando para reavaliarmos a nossa fé diante do Senhor. Você e eu, quando estamos diante de Tiago aqui nessa carta, precisamos ser confrontados se a nossa fé realmente é viva, porque não tem como ficar desconexo uma coisa da outra. Você precisa ter fé, mas não somente declarar isso precisa vir acompanhado de ações. E percebam, eu não estou falando para você pegar, me manda essa lista aí que você falou no WhatsApp que eu vou cumprir uma por uma. Não estou falando de legalismo, não estou falando de você pegar uma lista e ficar aqui cumprindo, eu preciso cumprir isso aqui. Eu estou falando de algo que é gerado no nosso coração, é gerado em nós. Quando nós temos fé no Senhor, quando nós cremos e vivemos uma vida de fé, isso é gerado, é pulsado, é uma inquietação santa. Óbvio que não seremos perfeitos. Óbvio que coisas passarão aos nossos olhos. Não somos caídos ainda. Mas nada? O Espírito Santo não te confronta em nada? Você não se move em nada? Continua pão duro? Não ajuda ninguém, não ajuda a igreja, a comunidade, pessoas ao seu lado, o vizinho, a família? Até quando nós vamos continuar olhando para o nosso umbigo e querer somente o benefício próprio? Uma dificuldade em sair no prejuízo. Uma dificuldade em sair perdendo. Eu tenho que dar o troco. Ou então eu tenho que sair da loja, não posso sair no prejuízo naquela loja ali. Me tratou mal, vai tomar. Não leva flor para casa. Uma dificuldade enorme. Queridos, você precisa avaliar a sua fé. Ela pode estar muito tempo morta. É isso que o Tiago está nos insultando essa noite. Você e eu fomos convidados a olhar para Jesus. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele não apenas creu, mas ele viveu a fé perfeita. Jesus obedeceu até a morte e nos justificou com a sua obra na cruz do Calvário. A obra de Cristo produz frutos em nós. Pela fé nele somos regenerados, recebemos um novo coração e novas atitudes. A fé em Cristo, você recebe um novo coração, mas também novas atitudes. Meu querido, eu não sei como é que está você agora se reavaliando, avaliando a você mesmo e percebendo que a sua fé está morta ou que você está distante dessas ações aqui.
O convite também, diante disso, é se arrepender diante do Senhor. É se arrepender diante do Senhor. E falar, Senhor, eu quero ser transformado por Ti. Eu quero. E a gente costuma falar aqui algumas vezes de que existem ações que você e eu precisamos tomar, não esperando vir à vontade. É muito bom quando a gente olha a pessoa caridosa, né? Tem pessoa aqui que é caridosa, que vê a necessidade e ela vai atender, irmão. E talvez você não seja essa pessoa. Cada um tem uma característica diferente, né? Um perfil diferente. Mas isso não é desculpa para você olhar a necessidade e não se mover. O que nós fazemos então? Percebeu? Não tem vontade? Vá. Até que. Se mova diante daquilo que Deus está falando com você. Até que, no percurso, no muito praticar, no muito fazer, mesmo sem vontade, mas você vai lá, esmurra o seu corpo, faz aquilo que está contrário ao seu coração, a sua carne sempre vai querer coisas contrárias ao que o Espírito quer, mas você está combatendo. Nós precisamos fazer guerra. Você e eu precisamos aprender a fazer guerra contra a minha carne, contra a minha própria vontade, queridos. Talvez um dos maiores inimigos em relação às ações e às boas práticas é porque é tudo fora de nós, perceberam? Possivelmente não traz benefícios aparentes para nós. É sempre o outro, é sempre o próximo, é o Senhor. Nós vivemos uma geração muito individualista. Qualquer coisa que está fora de nós eu rejeito. Ainda mais o mundo pós-pandemia, nós estamos cada vez mais voltados para dentro de nós. Eu conversava com alguém, não lembro quem, mas como a gente tinha uma realidade onde, acho que alguém postou sobre isso no Instagram, de como era natural o contato com os vizinhos. Se eu queria um arroz, um açúcar, eu ia lá e pedia ao meu vizinho. Agora eu tenho um iFood, as coisas vêm entrar na minha casa. E nós estamos agora fechados dentro da nossa realidade. Acostumamos a viver para nós mesmos. Hoje é muito possível você viver sozinho. Mas isso produz frutos terríveis. O isolamento social é terrível. Nós precisamos fazer guerras contra a nossa própria vontade, nossa carne. As necessidades estão aí, elas vão aparecer, elas estão surgindo. Eu tenho certeza que Deus tem colocado diante de você coisas e necessidades que Ele está colocando para você. Ou você não está vendo, ou você terceiriza. E se não, eu oro para que em nome de Jesus, essa semana, necessitados vão aparecer diante dos seus olhos. Lembra um pequeno grupo? Necessidades vão aparecer diante da sua realidade, do seu dia. E você vai ter oportunidade de servir. Nós precisamos fazer guerra, meu irmão. A gente se curva diante do pecado. A gente se curva diante da fragilidade. A gente se curva diante dos problemas. A gente se curva diante da necessidade de servir ao outro. A gente deixa passar. Por quê? Porque dá trabalho às vezes. Dá trabalho. É cansativo. Mas esse é o convite, irmãos. Você é um cristão? Amém? Então não tem para onde fugir, irmão. O convite do cristão é esse. É necessário nós demonstrar nossa fé para o mundo. É necessário que as nossas boas práticas sejam demonstradas ao mundo. Eles estão olhando para nós.